Era muito mais do oba-oba do que da parte técnica, né? Falei, vocês não falaram pra mim que eram expert aí? Sei lá, não, eu nunca vi um Canvas na minha vida. Eu falei, meu Deus. Às vezes precisa de um passo de fé. Sim. Pra pessoa acreditar. Falar assim, Exato. caramba, se você acredita em mim, o que tem a mais aí? Fala, Marujo! Muito bem-vindo a bordo de mais um episódio do seu querido podcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária. E eu quero falar agora com você, nosso querido Marujo, fiel escudeiro. Muito obrigada por cada curtida, cada comentário. Muito importante quando você interage com a gente. Já aproveita, já deixa o like, porque você sabe que vale a pena todos os episódios e sempre são convidados incríveis. Mas antes de eu apresentar nossos convidados, eu quero agradecer também quem nos ajuda a manter essa estrutura no ar. Nossa querida T2S, tecnologia e software para o setor portuário, há mais de 20 anos desenvolvendo soluções inovadoras para os terminais portuários e com soluções sobre IA e muito mais, então vale a pena conferir. Temos também o Data Recintos, que é um software que ajuda os recintos alfandegados, os terminais, a migrarem as informações para a Receita Federal de forma ágil e confiável. Vale super a pena conferir o site Data Recintos, porque tem cases e soluções incríveis para a sua empresa, ok? E queridos marujos, falando em empresas do setor portuário, a gente vai ter um papo incrível aqui sobre inovação e tecnologia no setor portuário com duas pessoas que manjam muito do assunto e estão conduzindo iniciativas muito legais. Então quero agradecer a participação dos nossos queridos convidados, Glauco Tabet, falei corretamente? Falou. Bem-vindo a bordo. Obrigado pelo convite, Ellen. Prazer é nosso. E Cássio, muito obrigada pela sua presença. Bem-vindo a bordo. Obrigado pelo convite também. Prazer é nosso. Meninos, antes da gente entrar na nossa pauta principal, eu queria pedir para vocês contarem para a galera que não conhece vocês ainda, se é que tem alguém que não conhece, que vocês falem um pouquinho da jornada de vocês. Como que vocês começaram e como que vocês foram parar onde estão hoje? Quais foram os primeiros trabalhos, os primeiros jobs que surgiram aí na carreira de vocês? Sempre foi relacionado com inovação, com tecnologia ou nada a ver? Quem começa? Vai lá. Você primeiro. Bom, eu sou formado em publicidade e propaganda e já empreendi muito cedo, assim que saí da faculdade, tive alguns trabalhos em agências e aí montei uma agência de mídia outdoor com um parceiro, isso em 2006. Que legal. E desde então trabalho empreendendo, empreendi, tive restaurantes, tive alguns trabalhos em sentido de tecnologia, assim, trabalhei dentro de uma empresa de tecnologia junto com um parceiro meu, que faz tecnologia para cartórios extrajudiciais e o Poder Judiciário. Fizemos inovações bem interessantes no setor. Eles tinham, vamos supor, dando um exemplo, tinha uma problemática de selo de cartório, que era uma fraude muito forte dentro do mundo extrajudicial. E a gente implementou selos judiciais que são eletrônicos, então foi uma dessas tecnologias aí que a gente fazia, nem existia muito esse conceito de microserviços e a gente começou a desenvolver esse tipo de coisa. Legal. E vem empreendendo desde então. A partir de 2017 comecei a trabalhar especificamente com consultoria em inovação. Me apaixonei muito pela essa questão de criatividade e fazia muitos workshops de ideação. E estou hoje como vice-presidente do Instituto Litoral Paulista de Inovação e Startups. Foi uma iniciativa muito legal que eu acho que a gente vai contar um pouquinho mais daqui a pouco. Sim, com certeza. Que legal. Olha, bom de resumo, hein, rapaz? Né? Uma carreira de quantos anos? Desde que eu me formei já vamos fazer 20 anos. Olha aí, ó, então. 20 anos resumidos em 30 segundos. O cara é bom de pitch, né? O cara é bom de pitch, exatamente. Bom, trabalha com empreendedorismo há 20 anos, né? Se não fizer um pitch... Basicamente, o pitch é a alma do negócio. Exatamente. Publicidade e propaganda, então, foi a primeira formação e você acabou carregando um pouquinho da parte da criatividade. Eu sempre gostei muito, sempre me imaginava trabalhar com redator publicitário, essa parte mais criativa da publicidade. Mas percebi que eu não era... eu queria trabalhar muito com essa parte de arte, né? Sim. Mas só que fiz, assim, cursos como... lá em São Paulo fiz Pan-Americana de Artes e tal, mas eu percebi que não era uma qualidade, né? Não tinha uma qualidade muito boa artística. E aí eu entendi que, né, dentro desse processo,
criatividade pode ser usada para vários outros tipos de aplicação. Foi aí que eu encontrei, em 2010, eu comecei a fazer um curso, um MBA de gestão de negócios na FGV. E lá comecei a entender um pouco mais sobre novos modelos de negócio, inovação para pequenas e médias empresas. E foi ali que eu conheci o Design Thinking. Então, eu trabalho com essa metodologia, vai fazer 15 anos. E aí me apaixonei por esse mundo, né, da facilitação da inovação, facilitação estratégica através de frameworks de inovação. E não parei desde então, venho me aperfeiçoando, fiz cursos em design comportamental, então, porque tem essa parte humana muito forte dentro do mundo da inovação. Inovação, assim, resumindo, assim, o que eu falo inovação é a mudança de comportamento, né? Não é tecnologia que faz com que a inovação seja derivada, né? Então, a inovação é centralizada numa mudança de comportamento, como que o ser humano interage com a tecnologia e como ele utiliza ela e como ela ajuda o ser humano a mudar os seus padrões ali. Isso, para mim, é inovação. Então, esse foi o meu maior cerne de trabalho aí nesse processo. Perfeito, adorei a definição, porque realmente é assim que melhora a vida, né? Melhora a qualidade de vida, resolve problema, né? Inovando, não necessariamente com tecnologia, mas a tecnologia é uma aliada, né? Exatamente. E trabalhando com a parte você falou de criatividade, de arte e tal, você enxerga que a IA hoje, ela pode ser uma ameaça ou ela é uma aliada? Depende da pessoa. Assim, o que eu enxergo ela é uma ferramenta que proporciona muito mais produtividade. Né? Então, se a pessoa souber utilizar a inteligência artificial, ela vai usar aquilo como uma ferramenta que realmente catalisa os seus processos criativos. É assim que eu enxergo. Claro que é uma ameaça. Para a parte daqueles tipos de trabalho que se resumem a coisas muito mais superficiais e tal, mas quando a pessoa interage com a tecnologia e faz parte do processo, né, eu acho que tem um potencial de, que nem eu disse, catalisar todas as suas ações, tornar muito mais produtivo. Sim. Aquelas ações repetitivas que você pode simplesmente delegar aquele processo da sua empresa para uma tecnologia que vai te permitir ter mais tempo livre para você fazer o quê? Um trabalho mais criativo, profundo, um trabalho em contato com o ser humano, que eu acho que é ali que mora ali o principal trabalho da gente, né? Perfeito, adorei. Porque aí não precisa ter medo da IA, né? Não. Usar ela como aliada, aprender a usar para poder ganhar produtividade e escalabilidade. Com certeza. Perfeito. E o Cássio? Caramba, por onde começou o Cássio? Falar alguma coisa. Depois desse pitch, né? Onde começou a carreira do Cássio? Como é que você trabalhou antes de estar onde você está hoje? O Cássio, sabe aquela criança que na 4ª, 5ª série fica desenhando na carteira? Foi ali que o Cássio começou. Que os professores ficam dando bronca. Ficavam dando bronca em mim. Eu comecei exatamente naquela época, lá na 4ª, 5ª série. Eu gostava muito de desenhar. E eu ficava desenhando nas carteiras, Olha enfim. só. E aí sempre tinha que apagar no final da aula, né? Porque, enfim, os professores pegavam no pé. Mas eu não sabia, mas era um dom que eu tinha de desenho. Eu sempre gostei de desenhar à mão. E até que alguém, em algum momento, provavelmente vai ver esse podcast, não sei. Mas um pessoal que tava montando uma banda, aquelas bandas bem juvenil. Você desenha bem, faz um logo pra gente, né? Aí eu fui desenhar um logo lá na mão. E aí perguntaram quanto que eu ia cobrar. Eu falei, sei lá, R$50 paga, né? R$50 lá em 1999, era dinheiro pra caramba. E me pagaram R$50 naquele logo e eu falei assim, olha, gostei, dá pra ganhar dinheiro fazendo desenho. E aí eu foquei a partir de então, aí desde a 5ª, 6ª série, eu foquei toda a minha carreira na parte de design, né? Então, eu não tenho uma formação na faculdade, mas toda a minha carreira, dos 16 cursos que eu fiz, lá desde a Microlins até todos os outros cursos, sempre foram focados em construção de site, trabalhei muito com gráfica, trabalhei com comunicação visual durante muito tempo, até que chegou um momento que eu percebi que não dava para ganhar tanto dinheiro com gráfica, com comunicação visual, e eu aprendi um pouco a usar o meu talento para desenhar a tela de software. Uau. E aí foi a guinada ali da minha carreira. Uau! Eu não sabia que do nada, o menino que desenhava na mão virou designer, né? UX designer. E aí eu tenho uma formação ali em UI UX designer. Então eu sou basicamente hoje dentro da área de tecnologia.
dentro da área que eu trabalho, eu entendo o que o cliente quer e transformo a ideia dele, desenho no papel e transformo a ideia dele nas primeiras telas, nos primeiros wireframes ali que seriam de um negócio. Então, eu sempre trabalhei muito entendendo o que as outras pessoas queriam, né? E ao contrário da parte técnica, eu sempre fui um cara muito de ação. Então, era muito mais do oba-oba do que da parte técnica, né? Então, quando entrava muito naquela parte teórica, eu dava uma dormida, mas falava pra mim fazer um evento, opa, pera aí, deixa comigo, não, vamos lá, vamos organizar e vamos fazer. Botar a mão na massa é contigo mesmo. Botar a mão na massa ali é comigo mesmo. E em 2000 e... há uns 3 anos atrás, mais ou menos, quando eu morei em Joinville, eu participei de uma comunidade do Google Developers Group, né? Da formação do Google Developers Group em Joinville. Uau. E lá eu também participei como inspirador do World Creative Day, que é o Dia Mundial da Criatividade. Sim, em abril, né? E aí virou uma chavinha diferente, né? Então, a partir daquele momento, quando eu tava em cima do palco, eu entendi que daria para fazer mais, além de desenhar telas, né? Sim. Daria para expandir um pouco mais. E aí, desde então, já foram, sei lá, muitas pessoas impactadas em várias palestras aí, workshops, eventos que a gente faz. Só no ano passado foram, sei lá, foram mais de 10 eventos que a gente fez, né? Entre hackathon, entre palestra, entre feira de negócio de escola, foi bastante coisa. Caramba. Acho que se definiu um pouco o que é o CAS. Ah, e do nada, formado em instrumentação industrial com ênfase em mecatrônica. Jura? Uau! Mas chegou a trabalhar com isso? Não, eu não cheguei a trabalhar com isso, mas eu construí robôzinho, fiz foguete, fiz tapete que acendia, trabalhei um pouco com... Trabalhou criatividade de uma forma ou de outra. Trabalhei a criatividade. Caramba, sensacional. Pra quem não conhece esses termos que você comentou, explica pra galera o que é UX designer, o que é UX pro pessoal. Tá. O UX design, eu vou explicar bem simples, né? Existe um profissional preocupado com a jornada do usuário dentro de um site, por exemplo, dentro de um sistema, né? A galera do front-end, a galera do back-end, né? Quem tá assistindo aí, tem bastante gente programando, né? Acha que isso é firula, não, cara, os caras só mudam a cor do botão, né? É a perfumaria, botão do lado direito, botão do lado esquerdo. Mas existe uma psicologia ali atrás, né? De entender o que realmente faz sentido pro usuário ou não, onde colocar aquilo, por que aquilo faz sentido. Então eu a certeza que eu tenho é que esse profissional do UX, ele é o cara que entende muito bem quem é o usuário que está usando aquele sistema e como ele consegue otimizar a experiência. É basicamente um desenhista de experiência do usuário. Ele é a primeira pessoa na linha de produção que se coloca no lado do cliente. Então, o que ele vai fazer, onde que ele vai clicar, qual é a intenção de ter esse sistema, e aí basicamente onde esse profissional atua, né? E geralmente é aquela pessoa que vai arranjar briga com os outros que estão desenvolvendo, porque vai falar, não, isso aqui tem que ser antes disso, porque não com faz sentido. certeza é o que mais arruma briga. O cliente vai clicar aqui e ele vai voltar para a tela. Ele arruma briga com os dois, porque ele arruma briga com o cliente primeiro também, né? Ó, isso daí não faz sentido, tem que ser assim, tem que ser assado. A gente, eu imagino que muita gente deve pensar que é besteira, mas faz todo sentido você falar, não, esse botão aqui, para avançar a tela, tem que ficar no lado direito da tela, né? No lado direito, porque a gente geralmente vai para frente, para cá, e não do lado esquerdo, né? Já botar o avançar no lado esquerdo, né? Voltar, esse tipo de coisa. Mas tem muito mais além disso, né? Não, tem muito mais. Mas, ó, um case muito interessante de um sistema que a gente desenvolveu e ele tá no ar, é chamado Sistema Temis. É nosso, né? Hoje tem um grande banco que utiliza ele. A gente ficou muito conhecido no mercado com esse sistema. Não foi por causa das funcionalidades dele, foi por causa do desenho da tela, acredita? É mesmo? Lá há uns 2 anos atrás, quando eu peguei para desenhar esse sistema, eu entendi que o cliente que iria utilizar aquele sistema era uma pessoa de chão de fábrica, que não tinha tanta experiência em usar um aplicativo. E aí, quando eu entendi quem era o meu cliente final, eu fiz um sistema muito simples que basicamente você usa ele inteiro com 2 botões, ou próximo ou volta. Ele é bem simplificado, né? Diferente dos outros sistemas ali do mercado. E em uma das reuniões que eu fiquei sabendo depois, que um dos técnicos lá na obra, que eles estavam mudando a empresa, falaram assim, por que vocês não utilizam o sistema Temis para fazer o trabalho aqui? Porque o sistema é fácil. E a gente fechou um cliente justamente porque alguém no chão de fábrica entendeu que o nosso sistema ele era mais simples. Então, veja, não é só firula, hein? Faz toda a diferença. A gente teve um episódio aqui com uma pessoa que trabalhou na gestão da qualidade de um grande terminal do Porto de Santos. E ele falou que em outras empresas que ele passou, ele tinha, por exemplo, que passar relatório de como está o fluxo das atividades, sabe? Quando tá abaixo da média, tá acima da média e tal. E geralmente eles publicavam um gráfico mostrando pro chão de fábrica o gráfico com, né, barras e tal. A flutuação.
E aí o pessoal passava reto por aquele quadro, ninguém tava nem aí pra aquele né? Ninguém entendia. Aí ele pediu permissão pra fazer de uma forma diferente. Ele pediu permissão pra colocar emojis. Fazer um quadro com um emoji carinha feliz, um emoji vermelho, porque a coisa tá ruim, e um emoji amarelo com né, a boquinha reta, assim, de tá na média. E aí mudou completamente, porque aí o pessoal, o que tá vendo esse smile aqui no meio da fábrica, né? E aí o pessoal começou a prestar atenção naquilo e falou, o que significa isso? Aí eles foram correr atrás do que significava e aí entenderam, então a gente tá gastando mais esse recurso, não tá atendendo a média. E aí começaram a correr atrás das metas. Então, assim, é isso que você tá falando. É uma informação que todo mundo deveria ter, só que simplificada para quem precisa, para quem vai ter acesso a ela no final das contas, né? Sensacional isso. Não é? É um exemplo de simplificação e tradução da informação, né? Exato. Um dos objetivos do UX é diminuir a fricção que o usuário vai ter para chegar no seu objetivo, né? Então, que nem eu trabalho com Customer Experience, que é uma jornada acima. Sim. UX é o usuário, né? E o Customer é aquela pessoa que faz toda a jornada. Então, a gente sempre trabalha com esse objetivo mesmo de diminuir o esforço que o cliente, o usuário vai ter dentro de uma aplicação, ou seja, uma jornada de compra, ou seja, um sistema para que ele tenha o sucesso que ele entende dentro daquele ambiente. Exato. Então, esse é o... Porque o intuito é que a pessoa consiga concluir aquela operação, né? Porque às vezes a pessoa desiste de uma compra, por exemplo, num site, né, de compras, porque não se entendeu onde está o carrinho de compras, onde eu faço pagamento, aí fica atualizando, tem que preencher tudo de novo. Complexo, né? Exatamente. Exato. Então isso faz toda a diferença. Tem uma outra experiência, puxando para a área de comércio exterior, inclusive hoje, né, se tudo der certo, nosso episódio vai ao ar no dia do profissional de comércio exterior, né? E aí tem um sistema que a gente usa chamado Syscomex, e nas escolas, quando eu vou dar aula desse sistema, porque eu fiz o despacho aduaneiro por muitos anos, né, esse sistema ele só tem acesso quem é despachante ou quem é importador ou exportador. Só que desenvolveram um simulador do sistema que é perfeito, maravilhoso. Você abre e fala, meu Deus, eu tô dentro do Syscomex. Perfeito. Mas o único problema dele é que o botão de avançar tem um assistentezinho que você clica e ele aparece um balãozinho explicando o que significa aquele campo. E o assistente fica em cima do botão avançar. Então, na última tela, quando é para registrar a declaração de importação ou de exportação, quando a gente vai clicar, o bonequinho está em cima. Aí você tem que mexer na resolução da tela para o bonequinho sair de cima para você conseguir clicar no botão. Isso é user experience, né? Faltou, no caso, user experience. Faltou ali. Então, você vê, imagina a complexidade de desenvolver um simulador do sistema da Receita Federal que ele faz todas as etapas. É lindo de você ver ele fazendo. Ele gera o número da declaração, ele puxa os dados de um lado para o outro. É lindo, é complexo pra caramba. E aí, na última fase, que é o registro, né, para meio que imprimir a declaração, você não consegue clicar no botão. Então, por isso a importância de ter um profissional que cuida dessa experiência, exato, né? Exato. Perfeito. E aí você falou, a gente desenvolveu um sistema chamado Temis, tá? A gente quem? Hoje você dá... A gente na DuckTech, né? Eu tive um grupo, né, chamado DuckTech, uma empresa de desenvolvedores, por mais ou menos 3 anos ali. Legal. E a gente desenvolveu vários negócios lá dentro, né? Então, foi o que me trouxe, né? O Cássio, designer gráfico, virou o Cássio, designer de UX designer, ou trabalhando com tecnologia por causa da DuckTech, né? Então, legal. Lá dentro a gente trabalhou durante um tempo como desenvolvedores, né? Então a gente vendia horas de desenvolvimento para fazer software, enfim. E aí a gente entendeu que aquilo não ia ser muito escalável. Tinha que ter mais gente, né? Tipo uma software house mesmo. E a gente pivotou em 2024 para 2025, a gente pivotou para um modelo onde a gente ia criar negócios, ficar com o percentual do equity deles, mas cuidar da parte da tecnologia. A gente conseguiu diminuir muito a quantidade de pessoas dentro da nossa operação, diminuímos a dor de cabeça, porque aí não precisava entender do modelo de negócio do cliente, isso era por ele, a gente só oferecia a tecnologia, né? E foi isso que fez aí a minha carreira na tecnologia. Entrar dentro da tecnologia, entender um pouco desse mundo, foi justamente quando a gente criou a DuckTech. Perfeito. Perfeito. Você falou a gente, mas não envolve ele, né? Não, o Glauco é do outro rolê. Tá. E aí, como que aconteceu o rolê? Como vocês se conheceram e estão aqui juntos hoje? Bom, eu lembro que eu conheci o Cássio num evento que teve no Parque Tecnológico. Eu acho que ele ainda servia ao pessoal do Google Developers Group lá, porque ele meio que falou um pouco, ele foi ali na frente, falou um pouco da jornada dele e qual que era o intuito dele nessa comunidade, né? Acho que lembra, acho que foi um dos seus primeiros passos ali na comunidade aqui de Santos. Foi no I/O Extended? Eu acho que foi, cara. De inteligência artificial? Foi. Não sei, não lembro agora exatamente qual foi o evento. Tá. Só sei que
foi assim, você meio que estava se introduzindo a galera dentro do Parque Tecnológico. E foi ali que eu vi o Cássio pela primeira vez, assim, e aí a gente foi se encontrando em eventos. Sim. Até que a gente começou a conversar melhor um pouco sobre como que a gente poderia usar as nossas forças em conjunto para fazer ações diversas, iniciativas diferentes, né? E pensar principalmente como a gente pode inovar dentro desse mundo da inovação, já trabalhando ele trabalha muito forte em eventos, eu trabalho com essa parte de metodologia de inovação muito forte, então a gente uniu forças aqui para fazer algumas coisas bem interessantes e tem dado frutos, além, é claro, que dessa parte desde o ano passado a gente vem construindo, né, um instituto com outras pessoas, que é exatamente com esse objetivo, né, que é o Instituto Litoral Paulista de Inovação e Startups. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse instituto, como é que funciona, o que faz. O que é legal, antes, assim, quando eu conheci o Glauco, foi justamente... não foi só o Glauco, foram várias pessoas que a gente se encontrava ali, se esbarrava no Parque Tecnológico, né? Eu lembro até hoje que eu fui tomar um café lá no Parque Tecnológico e esbarrei no Márcio Cruz lá. E eu tinha acabado de passar por tem episódio com o Márcio Cruz aqui do Sebrae também. É ele mesmo. Márcio Cruz. Salve, Márcio Cruz. E aí eu tinha acabado de passar por um evento dele que o pessoal tinha falado tanto de edital, de fomento, de dinheiro, né? E eu startupeiro naquela época. Eu lembro que eu fui tomar um café, foi a primeira vez que eu esbarrei o Márcio Cruz e falei assim, preciso falar com você. Foi, cara, onde que tá esses editais? Onde que eu arrasto pra cima, né? Eu quero fazer parte desses editais. E aí o Márcio me deu uma aula, foi assim... com xícara na mão, umas 2 horas conversando, ele não explicou tudo, e aí eu entendi que sozinho fazer aquele caminho era muito árduo. E eu tinha que procurar outras pessoas ali. Não que é árduo participar de algum edital desse, mas assim, é um rolê grande, né? E não, porque eu não queria só pra mim, eu queria saber como as pessoas que já estavam me vendo como, naquela época, líder de comunidade, como elas também poderiam acessar esse tipo de recurso. Sim. E eu queria entender as nuances, os detalhes, como é que fazia. E aí eu lembro que eu saí naquela época com a missão de procurar no Parque Tecnológico as pessoas que estavam se procurando a mesma coisa. E foi aí onde a gente começou a unir. Ó, tem o Adriano, tem o Glauco, tem o Daniel, tem o fulano, tem o ciclano. E daqui a pouco a gente montou um grupo que eu carinhosamente apelido de Grupo da Marvel, né? Só tem super-herói lá dentro. Cada um com um poder diferente, tá tudo certo. E ali esse grupinho da Marvel a gente começou a se reunir. São empresários aqui da região, né? Em sua maioria todos da área de tecnologia. E ali a gente começou a debater, como que a gente faz isso? Como que a gente faz aquilo? Como que a gente... E aí chegou no momento que alguém já tinha dado... eu dei a ideia, acho que até o Glauco... A gente tava querendo... Tudo começou quando veio um pessoal aqui de uma Ventures no Parque Tecnológico, falou um pouco do como que era o trabalho deles. E aí eu fiquei meio inquieto, assim... Eu lembro disso. Por que a gente não monta, sei lá, uma Venture, uma 013 Ventures, sei lá o que Ventures aqui, mas não importa, alguma incubadora, alguma aceleradora de negócios local que possa realmente, né, apoiar negócios, startups, jovens empreendedores que querem começar a desenvolver os seus negócios através de metodologia, através, enfim, né, de mentorias, de conexão com investidores, seja lá qual seja, porque dentro do percalço ali, dentro do caminho das startups, você precisa de várias coisas, né? E aí, conversando com o Márcio, né, ele falou, pô, por que vocês não montam uma entidade jurídica na qual que você, em vez de abrir uma empresa, né, um CNPJ comum, por que você não pensa em instituto, né? Por que você não pensa numa fundação, alguma coisa nesse sentido, onde você vai poder ter esse potencial de captar dinheiro de editais e destravar a roda aqui do ecossistema local. Legal. Então, tá vendo? O Márcio Cruz, mais um pivô aí dessa situação. E aí, trocando essa ideia, conversando com o Adriano, com o Edu Bittencourt lá do Parque Tecnológico, isso ficou ainda mais cristalino. Pô,
vamos, não vamos, né? Porque aí começou a juntar, que nem ele falou, esse grupo da Marvel aqui local, pra gente entender quem pode participar, quem tem a maturidade para participar também, né? Que tem essa capacidade de apoiar a gente a desenvolver um negócio que vai muito além da gente, né? O nosso principal objetivo aqui no Instituto é realmente apoiar e fomentar o empreendedor inovador, não só o startupeiro, mas assim, pô, você tem uma MEI, você tem vontade de fazer um negócio diferente, né? Eu tive 2 restaurantes aqui na região e eu tinha um foco muito grande em inovar, né? Dentro de produto, principalmente, dentro de modelo de tipo de atuação, mas conversava, né? Eu participava de grupo dos donos de restaurante da região, eles tinham uma dificuldade muito grande até de mudar um item do cardápio. Mas, putz, meu cardápio eu já tenho há 40 anos, o que eu vou fazer com ele? Falei, por que você não faz uma noite temática? Exatamente, sabe? Tipo, coisa Pensar simples, um pouquinho, assim, e que você vai conseguir validar, né? Então, esse negócio da prototipação, né? Tipo, como é que eu mudo o meu cardápio sem criar uma ruptura no meu negócio, né? Falei, faz uma noite temática, faz uma coisa que você consegue validar aquele conceito sem arriscar o teu negócio. E então, é isso. O nosso objetivo é apoiar todo tipo de empreendedor que tem essa vontade de fazer diferente, de ser inovador, de trazer um desenvolvimento econômico aqui para a região, né? E fomentar o desenvolvimento regional. Né? Aí nasceu o Willis, a partir dessa ideia. Foi o Instituto do Litoral Paulista de Inovação e Startups. A gente está completando 1 ano agora, daqui 2 meses, eu acho. Assim, oficialmente, a gente abriu o nosso CNPJ com estatuto, com uma coisa bem robusta, para que a gente consiga fazer o trabalho de forma plena. A gente teve a fundação exatamente em abril, né? Então, daqui a pouco, aqui nesse ano, a gente já vai estar completando o nosso primeiro aniversário. Mas foi no ano retrasado, assim, a gente começou as conversas em agosto de 2023, assim, né? Então, até a gente conseguir... 2024, perdão. E o que é bem legal da fundação ali do grupo é que passaram várias pessoas... e não necessariamente pessoas que ficaram para depois assumir uma vice-presidência, mas pessoas que deixaram ideias. Então, assim, foi... o Willis, ele é fruto de uma roda de conversa que aconteceu antes. Isso foi bem legal. Eu participei desse processo todo, consegui colocar, né, uma sementinha de lembrem das comunidades, vamos fazer evento, que eu venho bem dessa vertente de comunidades, eu sei, né, o quanto esse tipo de instituição pode ajudar, né, principalmente as comunidades. Várias que a gente já apoiou até agora e apoia com os eventos que a gente faz, né? Legal. Então, o que é legal é que cada um trouxe uma visão de, eu consigo ajudar aqui, eu consigo ajudar ali, e não só o apoio, como também a liderança que tem dentro desses capítulos, né? Isso que eu acho bem não, e legal. Muito do, né? Arregaçar a manguinha e fazer a parte da execução. Exatamente. Eu acho muito legal isso, porque... você desmistifica aquela ideia de que empreendedor na área de tecnologia, cada um olha para o seu e tem medo do outro ser um concorrente só, né? Acabou somando forças de pessoas que têm... Exatamente isso. O mesmo propósito, né? Porque exatamente isso. Crescer em conjunto, cresce todo mundo junto, né? E olha só que legal, a maior parte das vezes que, né, assim, veja... Na sua grande maioria, acho que todos ali, né, tem a empresa com base tecnológica. E quando a gente começou a falar, olha, né, você desarma um pouco, né? Olha, eu tô com... Você chega mais perto primeiro, né? Começa a conversar, o que faz o seu negócio? E daqui a pouco você começa a falar dos problemas. Meu Deus, é um chororô. A vida do empresário, ela é solitária. E quando você une um grupo ali, a galera não quer mais sair. Pô, tô com problema de contratação, tô com problema disso, tô com problema daquilo. A gente entendeu que tem espaço para todo mundo, né? Não é o tal da concorrência, muito pelo contrário. Se a gente se ajudar aqui na região, a gente consegue transformar isso realmente em um polo, né, de tecnologia. Então, eu faço os meus agradecimentos aqui também. A própria T2S, ajudou a gente pra caramba aí, com vários cheques aí no ano passado, com a galera de games, com a galera lá do Google também, e outros eventos que a gente fez, né? E muitas das vezes nem precisava de um release tão bem feito. Eu chegava lá e, galera, por favor, ajuda. Não, ok, vamos entender o que é o evento. Tá, vamos lá, vamos participar. E assim,
pequenos gestos desse ao longo do ano passado, nossa, ajudaram a gente a catapultar várias coisas, vários eventos que a gente fez aqui, várias transformações. O Game Jam, né? Foi um evento. Game Jam. O Game Jam, assim, teve uma proporção que quando a gente estava ali nos bastidores, ficamos 3 meses trabalhando em cima do evento para ele ocorrer ali. Quando chegou no dia, pode perguntar pro Pupo, né? Ele ficou até, nossa... O que tá acontecendo aqui de tanta gente? Foi um negócio assim que... Onde foi? Foi no Parque Tecnológico. Superou as expectativas, assim, né? Do evento. Pela organização, assim... acho que foi um dos maiores eventos brasileiros de game indie. Uau. Então, assim, foi muito rico. Foi muito rico, né? Então, é muito importante ter esses apoiadores pra gente. Pessoas que têm essa capacidade de olhar, assim, o que tá precisando aqui dentro do ecossistema. Perfeito. Como que eu posso contribuir para o desenvolvimento, né? Porque ele sabe que ele tá plantando uma semente e que isso vai perdurar e que é necessário, né? E a inovação tem, o Ricardo e o Rodrigo costumam muito falar isso quando eles participam aqui. A inovação tem essa questão de, tipo assim, você investiu, você acredita, não vai ser tudo que você investiu que vai te dar um retorno imediatamente. Às vezes você, né, tem 99 tentativas e uma dá certo. Então, inovação envolve assumir risco, né? Com certeza. Tentativa e erro, né? E você precisa, assim, conscientizar de que é importante. Exato. Porque eu acho que o Cássio trabalha com pessoas, né, com comunidades. Acho que um dos principais trabalhos mais fundamentais para qualquer desenvolvimento é: galera, você sabia que isso existe? Sabe que isso é importante, né? A pessoa não vai entrar em ação ou vai mudar o seu comportamento a partir da primeira ideia, o primeiro contato. Mas você vai ali paulatinamente, reforçando, né? Olha, participa daquilo. Sim. E a pessoa ouve, né, várias vezes aquela mesma coisa, aí ela começa a entrar em ação, né? Sim. Então é muito importante. E geralmente quando ela vê o benefício para ela, né? Então você tem que trazer a questão de comunidade, de falar, olha, é bom para todo mundo, mas é bom para você também, porque por causa disso. Exato. Né? Veja, eu não vou muito longe e não vou estender. Da Game Jam saíram vários projetos ganhadores, né? A Game Jam aconteceu dentro do Santos Game Power Up, né? Então fica aqui até um salve pro André, pro Renato, que, né, organizaram. Foi um evento gigantesco que teve lá no Parque Tecnológico. Foi bem legal, porque a galera geek também participou, a galera do cosplay também participou, né? E eu espero que esse ano também, né, a galera esteja junto lá. E foi bem legal, porque a gente tinha mundos, assim, cada andar era um mundo diferente. Lá no 5º andar tinha a galera do eSports, né, fazendo competição. Eu não lembro qual era o jogo que tava fazendo competição, tinha o Mortal Kombat, tinha o Fatal Fury. Isso num palco, auditório, né? O auditório, jogando. tela de sei lá quantas polegadas. Tal, teve premiação. O primeiro andar era cosplay, né? O primeiro andar era cosplay e no 4º andar era a galera que Game tava Indie. expondo o Game Indie, né? E o que é legal é que, assim, a galera não saiu de lá até o último minuto do evento. Era 8 horas da noite, a gente tava gritando lá, acabou, chega! A galera não queria sair de lá. E aí, veja, desse evento que teve o cheque, Santos já era considerado um polo, né, de desenvolvedores de jogos, né? Mas ali eu acho que a gente conseguiu, ali o pessoal conseguiu concretizar, materializar isso, que foi muito importante. E algumas instituições olharam diferente, né? Então eu sei que desde a Santos Game Power Up já saíram negócios, já tem empresas ali, grupos de games sendo acelerado. Eu participei agora recentemente do Empretec, né? Me formei como empreteco. Parabéns. Né? Obrigado. E dentro da sala do Empretec, tinha várias pessoas que participaram, inclusive, que foram ativadas o potencial empreendedor deles através do Santos Game Power Up da Game Jam que teve. Então, aquele cheque que foi entregue, né, no escuro, não, vamos entregar um cheque lá pro pessoal, motivou algumas pessoas a correrem atrás dos sonhos dela. E assim, pra mim, isso é o que faz a maior diferença, as pessoas acreditarem nelas, sabe? Às vezes precisa de um passo de fé pra pessoa acreditar. Fala assim, caramba, se você acredita em mim, o que tem a mais aí? A pessoa entra em um processo, daqui a pouco vai ver, já tá lá na frente. E quando vê que alguém conseguiu, né? Tipo assim, a porta foi aberta, alguém conseguiu. Então, eu também, talvez eu consiga, também eu trilha possa. Que ele seguiu. Exato, né? Que caminho que eu posso ir. E se tem um grupo de pessoas que já tem esse mapa da mina, né? Então, deixa eu me associar a eles, isso é perfeito. E aí, daí surgiu o Colaboramundo ou não? Como que funcionou? O Colaboramundo foi criado a partir de uma necessidade de
consolidação de agendas, né? Na verdade, porque existiam em 2024, tivemos vários eventos, que nem o Santos Summit, enfim, teve o ESG Challenge, a jornada ESG, e houve uma percepção que esses eventos, ou eles estavam meio que encavalando, né? Ou eles estavam ali se sobrepondo. Sim. E aí, a partir de alguns coletivos da cidade que tem a governança do Colabora Mundo, eles estabeleceram em janeiro de 2025 o Colabora Mundo em si, né? Que era o objetivo, vamos unificar o nosso propósito em cima desse trabalho, né? De, principalmente, o que é o Colabora Mundo, né? Na semântica dele exatamente de trabalhar com a sociedade civil, trabalhar com todas as partes interessadas que estão ao redor ali do porto, principalmente, para gerar um engajamento em cima das pautas, né? Então, e aí eles consolidaram e criaram um evento unificado. Então, dentro do evento de 2025, tivemos... Quantos eventos, Cássio, que a gente estava contando? Teve a Jornada SG, teve o Santos Summit, teve... Foram, assim, de priori 3, mas acho que, sei lá, 7. Uma coisa assim. Foram vários eventos, várias agendas que tiveram dentro. Foram unificados. Então, assim, começou o Colabora Mundo, aquele sábado, onde a gente fez o ESG Challenge. Foi. Aí teve o lançamento oficial na segunda-feira no teatro. Aí depois, terça e quarta, lá aqui no Valongo, né, que teve os eventos durante os 2 dias. Então, tiveram várias palestras, tivemos a premiação das equipes ganhadoras, da equipe ganhadora do ESG Challenge, teve a jornada ESG, então teve várias pautas ali que ocorreram, que trazem essa temática aqui para a cidade, né? Eu lembro que a gente teve um episódio com o Fábio Tatsubo, e aí ele explicou justamente essa questão. Tem um monte de gente engajada com as pautas e tem vários eventos acontecendo, só que eles estavam meio que isolados, né? Então o Colabora Mundo veio para juntar todo mundo e fazer uma agenda que a pessoa consiga aproveitar um pouquinho de cada coisa e participar, né? Foi exatamente isso. Legal. E o movimento que nós estávamos, assim, tocando com a nossa metodologia foi um desses eventos, que foi exatamente o challenge, né? Então, a parte do hackathon que ficou com o Cássio Glauco. Legal. E aí tinha várias outras agendas com várias outras pessoas, né? O Colabora Mundo foi esse evento geral. Sim. Mas a nossa atuação mais forte ali foi com a metodologia que a gente aplicou dentro do hackathon, né? O nosso negócio foi manter as equipes ali durante 24 horas criando uma solução. Sensacional. Exato. Já tinha tido o ESG Challenge no ano anterior, né? Fez uma solução muito legal pro Porto, se eu não me engano, foi um professor da FATEC que... Foi o Renato do Data Overseas, o Renato, que a gente tem episódio Renato, com Flavinha, ele também, que beijão falou. aí, Renato, Flavinha. Solução sensacional, que inclusive está em andamento, né? E esse ano também teve uma solução muito legal pro Porto, né? Mas antes de falar a solução, eu queria que vocês comentassem um pouquinho do ESG Challenge, né? O que foi isso? Qual era o desafio? Que projetos que vocês viram? Como é que foi? O ESG Challenge que teve em 2025, o que a gente percebeu, né? Tinham vários grupos inscritos, né? Então, no final, teve 9 grupos, se não me engano. E tem várias regras para participar. Tem que ter estudante, tem que ter um grupo coeso, diverso. Então, foi um processo bem interessante. Começamos ali na verdade, a gente começou faz um tempo, né? Até para a gente poder entrar como apoiador ali, através do Instituto, para a gente apoiar principalmente com o nosso conhecimento. Então, tivemos ali uns 8, 9 mentores que foi do Willis durante o processo todo. Legal. Você perguntou qual que era o desafio. Era principalmente sobre justiça climática, né? Então, e aí dentro desse desafio de justiça climática, tiveram vários subdesafios ali que os participantes poderiam escolher qual era o tema que eles iam abordar para criar uma solução. Certo. Então, a gente coordenou junto com o pessoal da PS, o Ayrton, o Cláudio, desde como que seriam os tempos de movimento, que isso é muito importante metodologicamente. Quais são os tempos de movimentos, como é que vai começar, como é que a gente vai apresentar os desafios, como é que a gente vai fazer os participantes se debruçarem sobre a problemática, né? Então, na inovação tem aquela máxima, né? Se apaixone pelo problema, depois pense na solução. Então, a gente teve esse cuidado de, não, gente, tem um desafio aqui,
tá escrito no edital, mas faz uma pesquisa profunda, porque você pode ter um viés, uma percepção, um ponto de vista diferente sobre qual é o problema como que você vai resolver esse problema, que você vai descobrir mais, e até para compor o pitch depois, né? Você precisa ter dados qualitativos e quantitativos sobre qual é como que é o problema, quanto que ele afeta, a implicação dele naquele contexto. E aí depois a gente rodou várias atividades, né? Fizemos ideação, prototipação, enfim, foi uma coisa muito... várias fases. Várias fases. Mas foi seguindo o Design Thinking? Não. Foi bastante... um processo um pouco de design sprint ali, né? Que é um negócio que tem que ser bem rápido. Mas... Porque eles tiveram quanto tempo para desenvolver e apresentar? São praticamente 30 horas ali. Começa de manhã ali do sábado, começou 8 horas da manhã e os pitches foram entregues até, acho que, se não me engano, 3 horas da tarde. Então tivemos várias atividades para ajudá-los, né, a comporem os seus desafios, entender, exatamente, enquadrar, porque a partir do desafio que tinha no edital, eles podiam enquadrar o que eles iam fazer. Aí depois fizemos a dinâmica de ideação, aí eles definiram quais seriam as soluções, depois eles têm um conceito de solução, agora vamos prototipar. Legal. Aí teve a prototipação tanto offline, né, ou analógica, e tanto a digital. Então a gente teve esse cuidado de, se você não quer fazer um negócio com tecnologia, aí a gente ensinou técnicas de storyboarding e tal, essas coisas assim. Não era obrigatório ter que usar alguma tecnologia específica? Não era obrigatório, assim, você ter um viés de app, né? De você ir para uma tecnologia onde o usuário vai usar no telefone dele, mas é algo que é passível de resolver o problema que o Porto estava querendo ali, a autoridade portuária estava querendo. Sim. E aí depois disso fizemos a dinâmica de modelo de negócios. E aí terminou o primeiro dia e no dia seguinte a gente refinou, né? E claro, ao longo de todo esse processo fizemos as mentorias, né? Para todos os grupos, e tem vários vídeos do Cássio ali participando. Me conta um pouco, pegou a parte do grito de guerra dos grupos, né? Foi muito legal. E assim, quase 8 horas da noite. O papel dele é botar fogo no parquinho. Resumiu bem. Manter a galera a galera num nível alto de energia, porque é algo que consome muita energia, né? E assim, é muito importante que as pessoas estejam sempre conectadas ali ao que o processo é. Então, o Cássio foi fundamental nesse processo de apoiar, me apoiar em toda a condução junto com os grupos, né? E qual que foi a tua percepção dos grupos? Né? Como é que foi? O antes e o depois. Tinha gente que falava, gente, eu não imaginava que isso... me mudou. Tipo assim, teve gente, umas professoras lá que falavam, nossa... eu tinha uma percepção completamente diferente, o né? Nijuan. O Nijuan. Eu lembro. Tive uma percepção completamente diferente. Tô apaixonada, eu quero fazer mais, quero participar de outros. Que legal. E é muito Abriu legal. a mente, né? Pra mim lembrando que, assim, você perguntou o que a gente aplica, né? Inclusive, essa união aqui entre conceitos, né, de metodologia e energia de pessoas e tal, a gente chama de Tech Founder. É uma metodologia própria que a gente criou para fazer esse tipo de evento de hackathon, né? Foi a primeira vez que a gente conseguiu aplicar ela, assim... Do nosso jeito. Do nosso jeito, né? Antes a gente tinha aplicado um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas foi lá no SG Challenge que a gente conseguiu. A gente teve ali a liberdade de aplicar a metodologia e deu super certo, né? Então, assim, o meu trabalho era colocar fogo no parquinho, porque a vida do empreendedor, ela é essa, né? Então, assim, não é só a galera ir lá e, eu vou receber aqui um desafio, né? Ela tem que ter um impacto pessoal, ela tem que entender que aquilo é um processo. E esse estado que a gente ativa ali nas pessoas, de ela entender que é um processo de cocriação, isso, então, tem todas as fases ali. Enquanto a gente tem aqui a parte, né, do método para explicar o que ela tá passando, eu vou muito mais por jogar ela no deserto, jogar ela no desafio, deixar ela sem comida ali. Não, brincadeira, a gente não deixa ninguém sem comida no hackathon. Eles foram alimentados. Mas ela passa todas as fases ali. Então, pra mim, o que é mais legal é no final desse tipo de evento, ver a cara das pessoas, ver o que aquilo transforma e abre o mundo de possibilidades dela, né? Acho que as pessoas acreditam
acreditarem nelas mesmo, sabe? Sim. Às vezes só precisa de um passo de fé, de alguém te chegar e falar assim, tá vendo como é possível? E, de fato, o que me move é isso. Eu conseguir ver as pessoas depois de um evento desse e a pessoa, né, agradecer. Obrigado, você. Não, eu não. Eu só mostrei o espelho aqui. Foi só a ponte. Quem atravessou pro outro lado foi em você. Perfeito. E desse ESG, foram muitos negócios que a gente viu. Vocês comentaram que tem subtítulo, tinha o tema Justiça Climática, mas tinha subtemas dentro, né? Tinha. Como é que foi a escolha desses subtemas e quem eram os parceiros, assim? Porque a APS estava envolvida também, né? Foi. A Tinha APS que definiu, na verdade, tudo. Legal. Era um edital da APS mesmo. Na verdade, a gente... esse ano a gente quer estar mais perto deles para apoiar eles nesse desenvolvimento de... Como é que é o desafio? Qual é o desafio? Quais são... Qual é o problema? Né? E quais são os desafios que a gente vai derivar a partir desse problema? Né? Porque aí a gente consegue estar mais próximo e se apropriar melhor para quando for rodar o Tech Founder de novo. Perfeito. Mas são desafios que eles definiram internamente, que eles entenderam ali internamente através das pesquisas deles que fariam sentido eles tocarem dentro do ESG Challenge do ano passado. E o que é bem legal é que o desafio deles foi de uma problemática real, né? Eu acho que esse é um grande desafio, até para as empresas, né, que vão assistir esse nosso episódio aqui, de tentar rodar mas fazer um hackathon, um desafio com coisas que eles realmente podem aproveitar depois, né? Tanto o Data Overseas, né, quanto agora o Ecopilots, que é o nome da equipe vencedora, ambos agora estão ali atuando junto com a APS, então porque assim, isso que é legal. Porque um problema real que a APS trouxe e desenvolver uma solução que pode ser real também. Exato. Não foi apenas, né, e aqui fica a minha provocação para as empresas que estiverem vendo isso, de aplicar um desafio. Não, escolhe aí um desafio aleatório só pra gente tirar foto. Isso não vai levar a lugar nenhum, né? Eu acho que a transformação real vem de, ok, vamos entender qual é o nosso problema real que pode realmente virar um negócio, né? E não apenas para cumprir alguma pauta, né? Mas, vamos fazer um negócio legal aqui, então... Na nossa metodologia, a gente sempre faz questão de... Primeiro é um diagnóstico, né? Tipo, é igual ao médico. Putz, você tá fazendo o que tá acontecendo? Vamos fazer um exame aí para fazer um check-up, para ver onde tá doendo mais e qual é a dor que, se a gente resolver, a gente alavanca, né? Nesse caso, o negócio, né? Então, realmente algo que é extremamente importante que o Cássio está trazendo, porque eu já cansei de participar de hackathons que foram... para fazer apenas o oba-oba, né? Tipo de, vamos fazer um marketing a partir dessa ação. Mas depois, será que essas soluções, ou esses grupos que se mobilizaram foram acelerados? Será que pegou essa ferramenta, essa solução que foi gerada aí, foi implementada dentro do negócio? Então, esse que eu até falei pro Cássio, eu me recuso a trabalhar com processos que vão fazer só essa parte mais superficial do hackathon. O hackathon é pra gente gerar soluções reais para problemas reais. E até porque nós estamos falando de soluções e negócios aqui, mas por trás de soluções e negócios a gente tá falando de pessoas, né? Então assim, para que adianta... São elas que criam, né? São elas que criam, né? O porto movimenta a carga, mas quem movimenta o porto são as pessoas, né? Trazendo aqui para nossa região. Então, o que adianta você ter um tipo de desafio desse onde você estimula o empreendedorismo, o intraempreendedorismo, a ativação da presença, ativação da identidade, né? A ativação de capacidades que a pessoa tem ali, ela começa a acreditar nela, sendo que tudo aquilo depois não vai ser utilizado, né? Todos nós fazemos negócio o tempo inteiro e tudo muda o tempo todo, mas assim, as pessoas nesse processo de crescimento delas permanece, é eterno, então... Adianta você fazer um tipo de movimento desse onde você chega pra pessoa, não, eu acredito em você, nós vamos fazer, e aí você dá um mundo de possibilidades pra ela e na hora H a empresa recua, fecha as portas ou aquilo não existir. Então, assim, não adianta mentir, né? O hackathon, por isso que eu falo com o Glauco, e a gente fundou ali a nossa própria metodologia, que o Tech Founder, ele vai além de você entender
É óbvio que a aplicação do desafio, o challenge, ele realmente é a aprovação, né, do Estado, da aplicação do Estado empreendedor ali naquele momento. Sim. Mas existe um pós, existe um acompanhamento que a gente faz também Mesmo com os negócios que não ganharam, gerados. depois podem refinar ideias para desenvolver soluções viáveis. Com certeza. É uma ativação de Estado, seja de empreendedorismo, seja de intraempreendedorismo, seja até de conexões, né? Quantas pessoas que eu já não peguei depois ali falando sobre, depois que eu participei do Hackathon, uma chavinha virou e eu decidi qual era a carreira que eu queria seguir, ou eu decidi qual era o negócio que eu queria fazer. Então, assim, sucesso de um Hackathon, ok, o prêmio, a empresa, o negócio, mas assim, as pessoas principalmente, o impacto que a gente causa através das pessoas. Mensurar esse impacto que é até difícil, né? Porque tem coisas que a pessoa guardou para ela e vai florescer daqui a alguns anos numa outra startup de outra solução, de outra área, né? Exato. Isso é legal. Mas não tem coisa melhor do que a gente, de vez em quando, dar um rolê assim no ecossistema e alguém vinha, chegava assim, tu falou um negócio há 2 anos atrás que virou minha chavinha, minha vida mudou, né? Eu acho que isso é legal. E não é ego, né? É o conceito de criação de comunidade. É você se doar um pouquinho daquilo que você já passou, daquilo que você aprendeu e ver aquilo florescendo. Ecossistema é isso, né? Não é o ego, não é eu que monto. É você... Não é o ego-sistema. Não é o ego-sistema. Caraca, essa é boa, hein? Parabéns, eu vou usar essa daí. Ego-sistema. Não é ego-sistema, Ecossistema. Gostei. Meninos, aí dando um pouquinho de spoilers, o desafio, então, que chegou às finais, quantos foram para a final? Eram 3, 2, 5, e aí ganhou o Ecopark. 3. Foram 3. Vocês podem falar mais ou menos como foi a solução? Porque assim, né, já dando spoiler pra galera, a gente vai ter um episódio exclusivo com os vencedores que vão vir falar aqui pra vocês, né? Como foi toda essa experiência que eles estão falando do lado de quem passou por a experiência, né? Como que foi ser botado fogo no parquinho, né? Pelo Cássio. Mas eles vão falar um pouquinho deles. Mas dos projetos gerais, o que vocês viram de soluções mais, assim, legais que poderiam ter ganho, né? Uma só ganhou, mas... Quais foram as soluções que vocês viram que também são legais? Assim? Olha, como mentor de todas as soluções, eu não posso falar. Todas são boas, né? A minha parte parece eu entrego. Pai que não pode falar qual é o filho preferido, né? Não posso. Mas assim, tinham soluções interessantes que não acabaram indo para a final, né? Eu vou falar um pouco o Glauco, vou deixar pro Glauco falar daquelas que foram para a final. Tá. Eu vou falar daquelas que não foram para a final. Inclusive, qual era o problema, mais ou menos? Eram todos o mesmo problema? Não, cada uma tava tentando focar... Cada um tava pegando um foco diferente. Cada uma pegou em uma parte diferente. Uma delas que, inclusive, acho que agora vem um pouquinho do continuar após o Hackathon, tá? É o que eu vou falar. Eu não vou falar do que foi criado lá. Sim. Todas as soluções tinham potencial. Acho que, né? Até porque a metodologia, ela ajuda você a criar um negócio que realmente pode ser utilizado depois. Legal. Né? Realmente pode ser empreendido depois. Mas eu vou falar do pós-Hackathon, né? Teve alguns grupos que vieram nos procurar depois do Hackathon para falar assim, olha, o negócio virou uma chavinha aqui, a gente quer continuar, a gente quer fazer, como é que faz, como é que isso, como é que aquilo. Legal. Dá mentoria, não dá mentoria? Sim. E teve um do grupo desse que me convidou e eu acredito que em 2026, né, agora vai rolar, que é as advogadas lá, né, o Nejuan. Eu fui lá visitar elas lá na faculdade, onde elas têm a startup delas, né? Legal. Elas têm um trabalho bem legal. Elas mesmas confessaram para mim, e aí vou deixar aqui até quem sabe elas vêm aqui falar com vocês. Elas desenvolveram, elas tinham uma ideia, elas vêm da parte mais acadêmica, né? Então, assim, o que é bem legal, o que a gente tá com um desafio muito grande dentro do nosso ecossistema é trazer a galera da academia, né, pro empreendedorismo, né? Sim. A gente visitou muito aqui o Apta Hub, fui lá algumas vezes, que a galera é bem cientista. Desculpa aqui os temas, né? Mas eu sou mais simplão, né? Sim. Cientista e tal, pesquisador, e aí eu entro lá dentro e falei, cara, mas essa galera é tudo inteligente aí, por que né, não tá... Por que não tem tantos projetos aqui? Mas é porque a galera tem um pouquinho de receio de empreender com aquilo. Então, o desafio do Willis também é trazer um pouco essa galera pra cá. E quando eu vi elas lá dentro, né, participando, assim, o pessoal que
no primeiro dia não sabia o que estava fazendo lá. Elas confessaram isso, tá? A gente não... Nossa, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Teve um evento, uma coisa muito engraçada, cara. Eu falei, não, a gente vai ter uma mentoria, um processo aqui de facilitação de Canvas, né? Canvas de modelo de negócio. Ah, não, Canvas, eu já uso o Canvas. Confundiu o aplicativo. Ela achou que era o negócio do aplicativo. Cara, quando ela foi ver a mentoria de Canvas de modelo de negócio, ela falou... Falei, vocês não falaram pra mim que eram expert aí? Sei lá, não, eu nunca vi um Canvas na minha vida. Eu falei, meu Deus. Só confundiu Canvas com Canva. Isso, né? Exatamente. O aplicativo pra fazer post, artes com a metodologia de negócio. Exato. E sem falar que quando elas descobriram no dia 1, era mais ou menos umas 6, 7 horas da noite já. Meu Deus. Elas foram descobrir no dia 1 que pro outro dia tinha que apresentar um aplicativo. E elas nunca tinham feito um aplicativo na vida. Um aplicativo, um software, enfim, que seja, né? Elas, não, agora travou tudo. E o modelo de negócio delas era muito interessante. Elas pegaram uma parte ali na lei que diz que é possível transformar resíduos, né? Que são encontrados no mangue ali e tal, recicláveis, em crédito de carbono. Olha, eu achei muito interessante. Assim, foi acho que assim, ele destoou bastante de... Ou todos os outros projetos queriam resolver... na prática com tecnologia. Era um sistema de acompanhamento, era um sistema disso, era um sistema de disparo, e o delas foi mais focado para a parte de comunidade, porque é o core delas, né? Perfeito. Inclusive, uma tem um canal chamado Se Liga Pescador, se eu não me engano. Olha. E já tem... Ela é influencer, né? Eu vou fazer depois uma ponte. Depois, nos bastidores, a gente troca umas figurinhas, porque tem uma instituição que trabalha com empresas portuárias na parte de coletar recicláveis e já faz ações sociais. Então, de repente, pode dar um match. Negócio indo... Olha aí, o networking. Isso chama networking. Isso é networking. E aí... Quando elas, né, vieram com essa solução, eu falei, caramba, que negócio legal, mas tem muitos desafios aqui. Como é que a gente vai transformar isso numa tecnologia, né? E depois, quando elas descobriram, 7 horas da noite, que tinha que transformar aquilo em tecnologia, as meninas, meu Deus do céu, e agora? Não sei o que. Eu falei, começou a fulminar. Né? Vamos usar o Base 44 aí e tal. E aí eu fiquei impressionado que no outro dia, além de ter sido um excelente pitch, né? Assim como dos outros grupos, obviamente, né? Elas conseguiram desenvolver uma aplicação de um dia para o outro. Caraca. Então, acho que esse, assim, foi o caso mais... de longe, que desmitificou pra mim que hackathon é apenas para programador. Não é só a galera que desenvolve sistema que pode fazer. Não é. Para quem quer resolver problema. Né? Para quem quer resolver problema, hoje com a tecnologia, você comentou sobre, né, o uso de inteligência artificial. Então, assim, o que elas fizeram no Base 44, sem saber utilizar muita tecnologia, né, 2 notebooks, um iPad, não estavam preparadas para aquilo, e sem saber, elas nunca desenvolveram um sistema. E no outro dia apareceram lá com uma dashboard, olha, o nosso negócio vai funcionar assim, o pescador clica aqui, o outro clica ali, ele faz aqui, gravaram um vídeo de 2 minutos e aquilo rolou. Eu fiquei assim, uau, olha só o que né, a gente acreditar um pouquinho ali, dar as ferramentas certas pra pessoa, o negócio não vai, né? Então... assim, elas meio que... Quando a gente foi apresentar o workshop de prototipação, mas a gente vai ter que... Falei, não, ó, calma, respira, que você vai ver que é mais simples, não é um bicho tão, né, de 7 cabeças, assim, que você tá imaginando. E foi isso. A partir do momento que a pessoa começa a se debruçar um pouquinho, entender como funciona, entender um pouco de prompt engineering, engenharia de prompts, aí a gente deu um pouco desses... Como é que você tem que criar um prompt para conversar com essas ferramentas e tal. Aí ela desbloqueou, foi o que o Cássio falou, desbloqueou aquela chavinha, ela desmistificou esse negócio, eu não sou criativo, eu não sou dev, eu não conheço de tecnologia. Falei, gente, eu acho que uma das coisas que a inteligência artificial... Por que ela foi uma das tecnologias que foi adotada mais rapidamente? Eu tava vendo lá que a velocidade de adoção do ChatGPT foi, eu acho que a tecnologia que foi adotada mais rápida de todas. Nossa. Teve, sei lá, 100 milhões de usuários em, sei lá, nem sei como, acho que foi um curto espaço de tempo. É porque você conversa com ele de uma forma natural, né? Quanto mais natural, mais fácil. Exatamente. Então, assim, é um negócio que faz com que o ser humano tenha uma família, seja capaz de conversar com a tecnologia como estivesse conversando, como a gente está conversando agora, né? E a gente só deu uns pitacos ali de como você tem que estruturar uma forma de conversar com essa tecnologia para você ter um resultado almejado ali, né? Perfeito. Então, foi muito bom. Então fica aqui o meu beijão, ó. Júlia, Alessandra e Márcia. Olha aí.
Beijão aqui pra vocês. Espero que 2026... Como é que era o grito de guerra delas lá? Paris 2026. Cartão de crédito. Já ia aproveitar a verba pra fazer. Ai, meu Deus. Não, é que assim, é o que ela falou, uma das coisas da problemática que ela estudou é que as pessoas comem dentro da... se você come peixe e tal, não sei o que, você come um cartão de crédito por semana, consumindo os microplásticos dentro do... Então, assim, esse é o... Era por semana? Era um negócio por semana, assim, já vi essa estatística. Por semana. Sensacional, né? Aí no pitch dela começava a... Vocês sabiam que vocês comem um cartão de crédito por semana? Todo mundo travou. Eu lembro disso. Então foi muito legal. Mas assim, até ela contextualizar pra gente cartão de crédito aquilo, eu dei risada, fiquei passando mal, cara. Porque você imagina que a pessoa tá interessada em dinheiro, né? Então. E na verdade é um grito de guerra que chama atenção pra consciência ambiental. Exatamente. Perfeito. E Glauco, fala dos finalistas. O que você viu de mais interessante? Além do ganhador, é claro, né? Então, das ideias inovadoras. Olha, teve um grupo que foi o Marelware. E teve, na verdade, eles eram um pessoal aqui do litoral, muito interessante. E a ideia deles, olha, tô tentando lembrar aqui exatamente como funcionava, mas eles tinham foi muito interessante, assim, o trabalho que eles fizeram ao longo do processo, porque, assim, eles tiveram vários solavancos ali no grupo, um chegou atrasado, outro... Aí foi um processo bem, assim, que eles se, assim, superaram, né? Teve um outro grupo que era muito mais científico. É o Porto Sol. Porto Sol, exatamente. Que eles eram uma galera de faculdade mesmo, então eles estavam querendo fazer um negócio da pegada de carbono em relação a parte logística dos portos, assim, né? O quanto que os caminhões têm que se locomover, então queria criar uma inteligência em cima disso. Legal. Mas assim, eu vi vários grupos, né, que tinham soluções assim, eu falava assim, olha, gente, não tenta resolver o problema inteiro, né? Sim. Quanto mais focado numa coisa única, né, e mais simples que essa solução for, acho que maior assertividade que você vai ter para resolver aquele problema. Então eu vi um grupo que ele queria resolver um problema de comunicação da comunidade com o porto. Que eu achei um negócio muito válido, né? Eu achei que teria até um potencial de ter passado para a fase seguinte. Inclusive, desculpa, no meio do pitch deles, alguém da autoridade portuária levantou a mão e, depois eu quero trocar uma ideia. Que legal. Porque assim, ele levantou um problema lá que demora, sei lá, quase 25, 30 dias para ter uma resposta da autoridade portuária em relação quando tem uma reclamação, um contato com a ouvidoria da APS de algum tipo de emergência. Algum tipo de emergência. E a solução deles era fazer tipo uma URA, assim, né? Um processo de atendimento através da inteligência artificial para acelerar o processo de comunicação. E é um negócio, você percebe que é um negócio bem centrado, bem simples, assim, né? De dizer, assim, qual que é o tamanho do processo desse cara. Mas eu achei que, tipo assim, era bem assertivo, né? Ele queria realmente ter resolver aquele problema, que é um problema grande de comunicação. E foi um olhar inovador ali. Dentro dos temas que eu vi, dos trabalhos, assim, foi praticamente um grupo que trabalhou essa questão da comunicação de uma forma bem forte. Mas eu vi que, assim, tiveram vários grupos que trabalhavam com essa questão dos dados, né? Então, assim, como é que está o dado marítimo para compilar com o dado da logística da malha que vinha da Ecovias, para mitigar impactos dentro do perímetro urbano. Então, assim, eu achei que foi um hackathon bem diverso, assim, sabe? Em termos de temáticas, assim, do que foi proposto, né? Não só diverso em temáticas, como diverso em pessoas também. Né? Lá a gente tinha um público lá que ia desde o estudante ainda, o cara que tá ali na faculdade, sei lá, 19, 20, 21, 22... E até o pessoal mais velho. Tinha gente lá de 50, 60 anos de idade. Olha que legal. O grupo Porto Sol, né? Que foi o que ganhou o grupo mais diverso, né? Então, Inclusive teve esse prêmio, né? O grupo mais diverso. Que legal.
Teve. Perfeito. O hackathon não é só para pessoas jovens, né? Jovens de alma. Exato. Então você que é jovem de alma e está escutando... Independentemente da idade, Independentemente da idade. Você que é jovem ainda. Lembra do Chaves? Jovem ainda. Perfeito. Entregou a idade agora aqui, Glauco. Não, falando de Chaves, uma vez eu fui ver Chaves com a minha filha pela primeira vez, ela... Mas eles são velhos vestidos de criança. Ninguém nunca reparou nisso, né? Porra, agora que você falou... Caraca, agora que você falou. Meninos, nesse clima descontraído, quero agradecer a presença de vocês. O nosso tempo voou, infelizmente. Eu tava olhando ali a ampulheta. Nosso aparato tecnológico denunciou aqui. Tá quebrado, tá bugado isso aí. Isso indica que esse papo passou rápido porque foi legal, né? Que legal. E espero que a gente tenha a parte 2 para vocês contarem mais desafios, mais de inovação, mais de tecnologia. Sejam Deus sempre quiser. muito O que bem-vindos. não falta é desafio, né? Não é? Sempre tem, né? Ainda mais na nossa área. Nos veremos bastante esse Opa. ano ainda aí nos eventos aqui do ecossistema. Sim, hein? Aguardem. E queria fechar esse episódio pedindo para vocês comentarem um pouquinho da vida pessoal agora, tirando a vida profissional, que a gente queria saber quem é o Glauco de bermuda e chinelo e quem é o Cássio de bermuda e chinelo. O que vocês gostam de fazer nas horas vagas? Começa você agora. Vou começar porque assim, é o Cássio de bermuda e patins. E patins, Não é chinelo. É bermuda e patins. Eu tenho uma história de amor aí com o patins, de amor e transformação. É mesmo? É. Há uns 2 anos atrás, quando eu voltei de Joinville pra cá, eu voltei bem obeso. Eu voltei com quase 130 quilos. Uau, Tava jura? pré-diabético, sim, tava cheio de problemas e tal. E tava passando, assim, por um momento bem difícil ainda. E aí eu lembro que eu comecei a vir com a minha filha aqui pra Santos pra gente andar, dar um rolê na praia e tal. E aí, num belo dia, ela alugou o patins. E aí andou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí no belo dia chegou lá um hoje que é amigo meu, né? Mas na época eu não conhecia. Chegou ele e a filha dele andando de patins, assim... Andando de mão dada e tal. Minha filha olhou pra mim e falou assim... Papai, bem que poderia ser você, né? Caraca, aquilo cortou meu coração. Eu gordão. Ai, meu Deus do céu. Lá vai eu alugar um patins, né? Aluguei o patins 1, 2, 3 vezes. Na 4ª vez eu falei, quer saber? Eu vou comprar o patins. De lá pra cá eu emagreci 42 quilos. Meu Deus! Foi uma transformação. Como diz um amigo meu, Raul, eu mudei a skin, né? Foram 42 quilos, eu consegui cortar o açúcar ali do café. Hoje tô na, assim, plena forma física, né? Faço parte aí de um grupo hoje de patins. Hoje, pra quem não andava, 2 anos depois, a gente tá dando aula aí toda segunda-feira, gratuitamente lá no QM lá. Então fica um beijão aqui pro Alcateia Patins 013, quem quiser seguir a gente lá no Insta lá. Que legal! Mas assim, eu de bermuda, eu tô com patins. Tô lá pela praia, tô andando. Já fizemos aí o último desafio que eu fiz, que foi de superação pessoal, de bermuda e patins, foi ter conseguido fazer 100 km de patins em um dia. Meu Deus do céu! Eu saí patinando... Sobrou pé depois disso? Sobrou perna depois disso, hein? Teste de resistência. Eu saí patinando da ponta da praia, fui patinando até o pier de Mongaguá. Meu Deus! Foi. E aí a gente deu uma parada lá, eu e o Roger... E aí a gente deu uma parada lá durante 1 hora, colocou os pés pra cima lá, reviveu, a alma voltou pro corpo. E aí a gente voltou pra Santos, foram 7h30 de patinação ininterrupta. Jesus. Fizemos naquele dia pouco mais de 100 km de patins, é possível. Tem um vídeo aí no meu canal aí. Estou chocada. Parabéns. Obrigado. Por todas as conquistas, né? Tanto da transformação de saúde, em primeiro lugar, né? Sim, de o esporte peso. salva, né? Às vezes a Exato. gente acha que não, mas o esporte E salva. graças à provocação da filhota, hein? Olha aí. A provocação da filhota. Manda um beijo pra filhota, que ela merece. Isis, meu amor. Oh. Beijo pra você, filha. E o Glauco? O que o Glauco gosta de fazer de bermuda e chinelo? Olha, eu adoro fazer, principalmente eventos com a minha família, assim. Eu gosto bastante de ir pra casa da minha irmã, da minha mãe. Confra. Cozinhar. Como eu já tive restaurante, então fiz muita coisa. Eu trabalhei em evento cozinhando mesmo, fiz curso de... A linguagem do amor é cozinhar. Nossa, eu adoro, assim. Quando eu, assim, essa comida do dia a dia tem um pouco mais de preguiça, mas de chegar fazer um evento de final de semana, assim, né? Eu adoro.
de fazer molho, de fazer massa, de chegar e assim, adoro. Mais doce ou mais salgado? Ah, eu sou mais de salgado. Muito, 99%, assim, fazer churrasco, fazer, sei lá, comida italiana, eu adoro fazer molho, fazer esses antepastos, assim, às vezes a gente compra sei lá, um queijinho e faz umas torradas, faz brusqueta. Nossa, deu até água na boca. Eu adoro, mas assim, adoro estar com a minha família, assim, principalmente, com minha filha. Um beijão pra Tabata. Tá com a minha mulher também, a Rebeca. A gente faz muita coisa junto. Eu sempre fui gamer, desde do tempo do Atari, assim. Então, eu gosto muito de jogar. Por isso que eu me identifiquei muito com os eventos que a gente fez de game, assim. Então, eu falei, cara, unir o que eu trabalho junto com o mundo que eu amo, o hobby que eu amo. Exato. Eu acho isso Fica fenomenal. Né? E gosto muito de jogar também jogo de tabuleiro, que tem fazer esses jogos mais simples com a galera, assim. Então... uma das coisas que eu mais gosto de fazer, mas vou bastante à praia, gosto de ir lá jogar um frisbee. Não sou muito de ficar tomando sol, lagarteando, não, mas gosto de ir lá fazer alguma atividade, né? Então, ir jogar um frisbee, ficar trocando uma ideia ali, mas assim, é uma atividade que eu faço menos, assim, apesar de morar uma quadra da praia, assim, né? Putz, mas você vai na praia no final de semana, tá sempre, cara, tá abarrotado de gente, quase não dá pra jogar frisbee, né? De arranjar 10 metros aqui de área aqui pra jogar. De tanta gente que tem, imagina agora, principalmente fim de ano, assim, né? A gente acabou de passar, nossa, tava um inferno. Sempre lotado. Sempre lotado, mas é o que eu geralmente gosto de fazer, né? E ler bastante, eu gosto de ler bastante, ler principalmente esses livros aí de suspense, do Achei que ele ia falar ficção científica. Então, Stephen King, assim, eu gosto bastante de coisas assim que... Uma das coisas que eu mais gosto de conteúdo é série policial, de investigação, mistério, então eu sempre busco ler esse tipo de coisa, assim, é bem gostoso. E querendo ou não, é alguém tentando resolver um problema, né? Então tá na veia o empreendedorismo. Pesquisa e investigação policial tem tudo a ver, é quase a mesma metodologia, cara. Sim, exatamente. Eu falo sempre assim, ó, quando você vai fazer uma investigação do problema, exatamente, é igual o quadro de polícia, ó, esse aqui é o cara, esse aqui aconteceu mapeando, aquilo, né? Você vai mapeando, exatamente. Perfeito. Tem muito paralelo com isso. Eu adoro. Meninos, muito obrigada. Foi maravilhoso o episódio. Obrigado Espero que vocês voltem mais vezes, que a gente possa trazer inovação, traduzindo, né, na user experience para a galera entender que inovação dá para aplicar em qualquer lugar. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E se você também gostou, não esquece de curtir, não esquece de comentar. Se você já trabalhou com eles, se você já foi colocado fogo no parquinho pelo Cássio, se você já foi vítima dos métodos do Glauco, comenta aqui e compartilha esse episódio com todo mundo que você conhece. Beleza? Beijo, até o próximo.